Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas. Essa semana, uma semana decisiva, não só pelo início do Campeonato Paulista também, outros campeonatos, outros estados também começando os seus campeonatos, mas também nós aqui estaremos definindo o nome, aliás, já foi definido, estaremos passando o novo nome do nosso programa. Estávamos aí cozinhando a bola, como diz, né, na gíria do futebol, mas agora sim a definição do nome do nosso programa, essa semana estaremos aí passando. Aliás, recebi muitos e-mails, né, muitas mensagens nas redes sociais de possíveis nomes. E parece que um encaixou e nós estaremos aí mostrando o novo nome do nosso programa essa semana. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Guina. Vou falar boa noite, Jacó, tá vendo? Boa noite, Maurício. Tem que tirar essa ideia. Normal. Tem que tirar essa ideia. Tranquilo. É o que a gente falou, né? Uma nova etapa. É, uma nova etapa, é verdade. Acho que cada etapa tem sua característica. Então, acho que daqui para frente é Marco Aurélio, que agora é uma outra função. De vez em quando a gente coloca Jacozinho para a turma relembrar de quem é. É, realmente. E tem muita gente que fala, mas Marco Aurélio jogou na onde? Olha que eu faço, Jacozinho. Ah, aquele Aí do Flamengo, do Grêmio. É. Boa noite, Guina. Boa noite, Maurício. Agora a definição, né? Algumas situações aí, principalmente Taça São Paulo, inclusive algumas particularidades de alguns estados, né? Teve o Grêmio com o Brasil de Pelotas lá pela... Como é que chama aquela... que eles definiram agora A Recopa. A Recopa, né? Agora cada estado tem sua Recopa também. Um jogo só, né? Acho uma besteira danada. Tudo. Mas bom às vezes pro time pequeno igual uma só. O Brasil de Pelotas. Um jogo. Um joguinho, né? Então. Porque é numa época difícil também, né? Então, tem começo tudo de temporada. Isso, né? O Grêmio foi com o time sub-23, então, né? é o que eu tô falando. Não compensa, né? Não compensa esse tipo de situação. Porque não tem aquela credibilidade, se você né? perdi com o time sub-23. O outro que ganha falou, ganhei do sub-23. Olha que situação, você não ganhou o time do Grêmio mesmo de verdade, o time titular. Igual já está tendo uma polêmicazinha aí, que a gente até vai conversar sobre isso lá no Campeonato Carioca. O Flamengo, né? O tal do Flamengo, né? Aí, como sempre, Flamengo e Vasco, né? É. Então já foi colocado uma situação lá. Foi colocado uma situação lá pelo Abel, então daqui a pouco a gente vai estar comentando sobre isso. Eu vou falar uma coisa para você, se é no Campeonato Paulista, o Flamengo está lascado, arriscado até a cair, porque inscreve 23, né, para jogar, se tivesse inscrito os 23, sub-23, e aí depois para a volta dos titulares, como é que você ia fazer? Que só pode ser, a substituição só pode ser por lesão, né, contactado, né, e definido que há uma lesão grave, aí você pode substituir. Mas se fosse nos modos do Campeonato Paulista, o Flamengo estava lascado. Eles dão até um período ali, você pode substituir. Mas depois chegar numa outra fase ali, você não pode fazer mais nada. Imagina que situação, porque o Flamengo volta agora semana que vem? Volta dia 25, volta no final da semana que vem praticamente, porque dia 20, 24 é sexta, 25 é sábado, domingo, segunda-feira, 27. O Guina, tá aí uma coisa a ser discutido depois, a gente pode até falar sobre isso, sobre essa questão de esse limite de inscrição. Isso é uma coisa meio complicada, né, Maurício? Porque além de você limitar um clube a estar contratando jogadores, né, principalmente no campeonato estadual, isso aí tem os prós e os contras, né? A gente precisa discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem mais contra. Eu acho que se você partir para um outro lado, você consegue fazer com que o clube seja um clube saudável dentro das suas limitações financeiras e poder fazer um time bom, porque às vezes é difícil, né? Principalmente hoje, que os times não podem errar tanto nas contratações. Então isso aí, às vezes o cara contrata numa aposta e a aposta ali no primeiro, segundo jogo já não dá certo, o cara é obrigado a ficar com o jogador e não pode trocar. Mas funciona para os grandes, né, Marco Aurélio? Para os grandes tudo bem, mas e para os pequenos? Então, aí que tá. Para os pequenos, eu me lembro há 10 anos atrás, não vamos muito longe disso. O cara contratava 40 jogadores, contratava 23, via que não dá certo 23, contratava mais 15. Aí você tinha uma folha de pagamento para pagar para 40 e pouco, não pagava ninguém. Como é que você olha só a situação dos 40 jogadores contratados? É só que limitou 25, 27, às vezes, dependendo do campeonato, e continua não pagando. Então, se a desculpa era... Quem disputa o Campeonato Paulista Série A e Série B,
Série A1, Série A2, Série A3, se não pagar, nem inscrição do ano que vem não faz. A gente está vendo o Vasco nessa situação aí, que parece. Estou falando do Campeonato né? Paulista. Né? Não, mas a gente está vendo o Vasco, né? Com essa situação, parece que não está podendo inscrever jogador. E parece que tem uma outra equipe aí também que também não está podendo. O Campeonato Brasileiro, infelizmente, está assim agora, e a CBF está pegando forte com relação a isso. Mas a maioria dos times, tinha time de Série A que estava com salário atrasado. Pois é. E aí, Maurício? O salário atrasado você pode parcelar. E aí, se você não pagar, aí você não pode contratar o ano que vem. Figueirense não estava pagando salário. Vamos lá. Se você for pegar, vamos botar aí 10, 15 times juntando Série A e Série B que não pagou salário de jogador. E aí? Boa noite, Maurício. Entre na roda. Boa noite, Guina. Tudo bem com você? Graças a Deus. Tudo bem, Marco Aurélio? Boa noite, Maurício. Boa noite a você que está em casa, você que está em qualquer parte do mundo nos acompanhando também. Nessa segunda-feira, início de semana, assuntos interessantíssimos, né? Campeonatos começando aí pelo Brasil. E eu até diria o seguinte, né? Já embalando nesse início de conversa, de diálogo de vocês, dá a impressão que nós estamos começando com campeonatos regionais sub-23. Porque exceção feita ao Paulista, que vai começar na quarta-feira, mas Carioca, Paranaense, né, os dois principais que começaram nesse final de semana. Tivemos alguns outros aí pelo país afora, mas parece que realmente começamos campeonato sub-23. Porque no Rio de Janeiro, as equipes com seus times recheados com jogadores sub-23, o Flamengo só sub-23, como já foi dito aqui. No Paraná, a mesma coisa. Então eu acho que alguns conceitos realmente precisam ser revistos a tempo, né? Enquanto há tempo. No futebol de São Paulo, como o Marco Aurélio bem colocou, a federação estabelece critérios, número de registro de jogadores, obrigatoriedade dos principais jogadores estarem inscritos na competição. Nos outros estados, é o famoso vai quem quer ou vai como pode. Será que isso é válido? Então, será aliás, que o torcedor... eu tenho uma opinião formada com isso. Eu acho que o campeonato estadual deveria ser sub-23. Você movimentaria o seu time sub-23, que não tem campeonato sub-23. Nós não temos campeonato sub-23 no Brasil. Vai até o campeonato sub-20. Sub-20 nós temos no Brasileiro, Copa do Brasil, sub-23 nós não temos no Brasil. Então por que não movimentar o sub-23? O ano passado teve o Brasileiro, a Copa, parece que teve, acho que uma ou duas competições aí no ano. Né, mas só para time de Série A. Só para time de Série A, então. Né, a gente tem que falar numa amplitude, né? E os times pequenos, como é que fica nessa situação? E o que eu falo, Gui, né, é como um ex-atleta. A gente sabe que você limitar, a demanda é muito grande de jogador. Se você limita 25 jogadores, pelo menos os caras contratavam 40, pelo menos tinha 40 empregados em cada time. Se você for ver, é uma demanda muito grande. Mas continua não recebendo. O maior problema é esse. Ele tinha que ser igual a Portugal. Não pagou, não pode contratar. Não escreve ninguém. E continua na situação, cai lá para a terceira divisão. Já teve tinham colocado uma situação dessa, uma regra dessa, mas não se cumpre. Né? Não se cumpre isso. Dentro do futebol brasileiro, sempre tem o jeitinho brasileiro, que a gente sempre fala aqui. Os clubes dão sempre o jeitinho. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, Guiné, eu acho que principalmente segundo semestre, cara, é muito jogador desempregado, Guilherme. É muito. Então, eu acho que... ou então, você limitar um pouquinho mais. Põe aí 32 jogadores, pelo menos. Né? Porque você põe aí 3, dependendo do time, 4 goleiros. Né? Todo time trabalha com 3 goleiros. Se você for colocar aí 25, igual era em São Paulo, são 22 jogadores de linha só. É muito pouco. É muito pouco. Né? A demanda é muito grande. Então, eu vejo... como ex-jogador, mais por esse lado. E o jogador que não está empregado, como é que faz? Vai ter que se submeter a outros clubes, né, de séries menores. E aí vem aquele detalhe, Guina. Aí vem aquele detalhezinho. Quem não consegue se empregar, cada dia vai ficando mais fora do mercado. Porque os clubes não podem errar, limite de 25 jogadores. Ele vai pegar quem está jogando. Por quê? O cara que não se empregou o segundo semestre, como é que vai disputar o estadual? Não estava jogando? Pois é, não atuou. Aí, qual que é a desculpa hoje dos treinadores? É muito bom jogador, mas ele jogou o segundo semestre? Não, não jogou porque, primeiro, só joga praticamente Série de Brasileiro. Principalmente Série A e Série B, porque Série C e Série D é outro contexto, é outra linha. Patamar. É outra linha de campeonato, né? Então, às vezes, a Série D, por exemplo, em 45 dias você já está desempregado também. Mas é por isso que eu sempre lutei e continuo lutando pela extinção da Série D. Para mim, deveria formar uma série só,
o Brasil inteirinho, com todos os clubes que não disputam Série A e Série B, pode até unificar a Série C também junto. E aí você regionalizaria um campeonato desse daí para o ano todo. Então você daria oportunidade para inúmeros clubes jogarem um campeonato. O Campeonato Brasileiro seria o da Série C, vamos supor, mas a nível nacional. Pois é, Guina, mas eu tenho uma péssima notícia para você e para os nossos telespectadores. A CBF já cogita uma quinta divisão. Isso, então, é aí que está o problema. É mais uma porcaria que vem. A CBF cogita, aí o que acontece? A CBF, o apoio a esses clubes? Não tem nenhum. Se não tem para a Série C, para a Série D, você imagina para a Série Já não F. tem para a Série D. Para a Série E agora. Agora tem uma Série E. A CBF. Aí eu vou um pouco além do que você falou aqui, né? Eu acho que, pelo menos que coloque o campeonato igual a Série A, Série B. Prolonga o campeonato, né? Igual, você coloca regionalizado, mas que você consiga com que esse time pelo menos jogue 3 meses, o mínimo. Pelo menos 3 meses. Que meses. seja, né? Você faz um campeonato numa logística de, né, regionalizar, mas que seja um campeonato mais longo. E joga só final de semana, por exemplo. Por exemplo, entendeu? Joga só final de semana. Então, assim, aí que a gente fala, a demanda é muito grande de jogador, de clubes, e assim, precisa ter o retorno. Não adianta ter campeonato também e os clubes não terem apoio. Exato. Né? Imagine só que bom seria se você unifica a Série C e Série D, criaria uma série só, com, por exemplo, 150 clubes, que é o que sobra mais ou menos. Você pega aí 60 clubes. Quanto disputa a Série C hoje? 40 e poucos? São mais de 40. Com mais 40 na Série D, 80, com mais uns 30 e pouco estão fora. 140 clubes, vai? Você põe 140 clubes no riscado. Você regionaliza. Norte e Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você vai dando uma cara para esse... Joga aí 6 meses entre eles. Dentro desses 6 meses. Aí você vai afunilando, joga os mata-mata, até chegar no campeão. Campeão, vice, terceiro e quarto, sobe para a Série B. Como a Bezinha aqui em São Paulo é assim. Eles então. regionalizam, Pronto, eles fazem um campeonato aí depois de praticamente 8 meses. Então, de 7 a 8 meses. Aí os outros 3 meses que faltam, 4 meses, é fácil você fazer os cruzamentos, porque ficam poucos. Sim. É fácil você fazer o cruzamento rapidinho, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Você já funila tudo, já sabe os 4 que vão ascender. Aí você joga para uma Série B. Então Olha assim, que beleza que daria para um cara já subir de uma Série C como essa, que é totalmente regionalizada, para uma Série B. E um outro detalhe em cima disso, existia no ano passado uma conversa, eu não sei se isso evoluiu para algum lado, mas aqui no futebol de São Paulo, de haver uma unificação de série A1, A2, A3 e a Bzinha. Aí tiraria a série A3, Isso. unificaria a série A3 com a Bzinha, e a série A1 e série A1 e série A2 ficariam normais ali. Não seria nem isso, seria praticamente uma unificação de todas, sem os grandes. Então, aqueles times que disputam o brasileiro da série A, tem série essa B possibilidade e também. série C, ficariam de fora. Os Eles só entrariam na parte final, os 4 seria grandes. No começo do ano, como é hoje. E durante o ano todo seria disputado o Campeonato Paulista com todos esses outros clubes. Esses. Então os clubes teriam atividade rigorosamente o ano todo. Até os primeiros colocados dessa fase disputariam depois com os 4 grandes. Disputariam com os grandes. Seria bom também. Igual, você pega o Campeonato do Rio, é uma bagunça que você não entende. 2 turnos, Copa Rio e Copa não sei o quê. Uma bagunça que até hoje eu não consigo. Taça Guanabara e Taça Rio. Aí é difícil de saber quem vai ser o campeão, porque aquele que ganhou a Taça Rio, se ganhar a Taça Guanabara é campeão, mas daí você não dá oportunidade. É um absurdo. Esse ano o cara voltou a fórmula antiga. Aí o cara ganha. Fizeram uma confusão, aí o cara ganha a Taça Rio, ele tira o pé na Taça Guanabara porque ele já tem pra final. Então aí ninguém classifica. Para os times que são menores. Não tem condição. Aí tem um campeonato paralelo que para ver quem vai cair. Na verdade, e ver quem cai. O Carioca começou o ano passado. Sim. Alguns times já foram eliminados. É o mesmo critério, por exemplo, do Campeonato Paraense, que também começou o ano passado. Começa o ano passado para definir quem vai disputar esse ano. Olha que absurdo. É difícil você conseguir fazer uma coisa que... E assim,
Aí no Nordeste fizeram a Copa do Nordeste, que é um do baita do Nordeste. campeonato Aliás, que está esse tendo uma campeonato tá credibilidade virando, hein? muito grande. A Copa Verde. A Copa né? Verde. Copa Verde, os Copa do campeonatos Nordeste. estão ficando bons. Isso. Estão se Que- fortalecendo. Né? que sirva de exemplo, né? Então, quem sabe você fazer um brasileiro. Tem a Copa Verde, a Copa do Nordeste. Né? Você vai fazendo como se fosse um brasileiro Sim. dentro dessas competições e depois você vai afunilando a situação. Era como se fosse. É. Né? Que aí você daria uma amplitude maior para o campeonato. Então, assim. Mas só que quem está lá em cima nunca jogou bola. Né? Inclusive, horário de jogo. Sim. Né? Foi uma questão, ano passado, muito questionada, que também fica a deixa. Mas também Né, isso já é Maurício? uma questão da detentora dos direitos de transmissão. Ela manda Pois é. e pronto. Ela pede o horário do jogo, aquele couber que for mais Que conveniente. mais se encaixa Então? na sua grade. E só mais uma coisa, os times de São Paulo, que têm essa exigência aí de número de inscrição e tal, e não podem disputar com o Sub-23, vão começar a sofrer a partir de fevereiro, porque tem Libertadores no meio. Principalmente, tem Copa do Brasil principalmente no meio. Corinthians, né? Corinthians aí. começa agora, no E aí? começo de fevereiro. Tem duas pedreiraças no começo. São 2 jogos antes de ir para a fase de grupos. Então não vai ser fácil, não. Tem que se cuidar mesmo, Tem, aí vai ter que ter elenco. Aí os técnicos vão começar a reclamar. É jogo domingo, quarta, domingo, por aí vai. E aí, querendo ou não, estoura, porque está no começo da temporada. A parte física ainda não está 100%. Começa alguns ter lesões. Inclusive já tem alguns times paulistas Tem. que já estão com alguns probleminhas já, né? O São Paulo é um deles, né? Então. Postou Já começou. tanto em alguns Palmeiras moleques. também. E alguns moleques já arrebentaram antes mesmo de começar. Então fica muito complicado. Então essa questão acho que é a questão primordial. Deveria ter uma reunião, pelo menos de 3 em 3 meses, para se sentar e realmente rever os conceitos dos campeonatos brasileiros, porque realmente não. Primeiro que não supre, né, a deficiência, principalmente financeira, dos clubes. O Clube Paulista aqui tem 3, 4 meses aí, depois não tem mais nada. Aí fica o segundo semestre aí garimpando o jogador. Então Jogando ninguém a Copa consegue, Paulista. ninguém consegue A tal da sobreviver. Copa assim. Paulista. Copa Paulista. Né? Que E coisa. aí a maioria dos clubes da Copa Paulista, Entra com sub-20? sub-20, porque estão Sim. alguns dos grandes, que nem Ponte Preta, Guarani. Tem esses entrado times- alguns timezinhos grandes com sub-23, Mas né? estão disputando o quê? Brasileiro, Série B, Série A. Série A. Entendeu? O Corinthians até teve uma época que colocou um time sub-23 para disputar essa Copa Paulista. Ponte também. o ano passado Também. colocou, né, o sub-23 aí, mas Até para garimpar alguns Mas essa jogadores história também. do Sub-23 da Ponte é uma outra história. É uma outra Deixa história. pra lá. É verdade. Vamos à primeira parada aqui do canal 8 Esportes. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta.